dificuldade de emprego que não há. Foi agora que nós estávamos ali naquela obra ali, e era serviço para uns 2 anos, mandaram parar. A gente deixou de comprar coisas supérfluas, deixamos de sair em restaurantes, barzinhos, essas coisas que a gente era acostumado a fazer antes e hoje a gente já não faz mais. Tem que segurar as contas, né, os gastos, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Eu tenho uma empresa e os clientes eles diminuíram um pouco, né? Em função de que tem muita gente que quebrou, fechou. Empresas fechando, desemprego, impeachment de Dilma, protesto contra o Temer, as crises econômica e política jogaram o Brasil na recessão. E Joinville, como a cidade mais industrializada de Santa Catarina, está reagindo ao mau tempo? Para tratar desse assunto, convidamos para participar do programa de hoje o sociólogo Charles Henrique Vous e a professora de economia da Univille de Bom Jesus, Pilusque, Anne-Marie Dalchal. Para as cabeças que nunca fecham, nem na crise, está no ar o Conversa Aberta. Uma pesquisa publicada pelo jornal O Globo em 2016 mostra que para 88% da população brasileira, a crise já afetou sua vida pessoal. As consequências para os brasileiros vão desde corte de gastos e mudanças de hábitos até a busca de alternativas para aumentar a renda. Por isso, muita gente que perdeu o emprego formal busca novas alternativas de trabalho para suprir as necessidades. Uma delas é o comércio informal. Este é o caso de Edson, que trabalha no centro da cidade vendendo doces para sustentar a família. Bom, eu optei pelo meu trabalho informal, porque eu trabalhei muito tempo em empresa, trabalhei 18 anos com entrega de material de construção e a oportunidade que eu tive de trabalhar por conta é o que me trouxe a esse trabalho, né? Então, o emprego formal, a gente tem as dificuldades, a gente tem, mas a melhor opção que a gente teve de trabalhar e ter uma renda melhor, né, para a família. Sobre a crise, eu tive que tirar um funcionário, né? Tirar um funcionário para poder manter a loja, porque estava difícil, né? Diminuiu mais ou menos 30% das vendas, né? Na crise. Que deu agora que deu uma melhorada por causa do frio, mas senão estava complicado para nós, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Conversa Aberta, é uma honra tê-los aqui. Queria agradecer também o carinho dos nossos telespectadores. Bom, a minha primeira pergunta de hoje, 12 milhões de desempregados, juros, inflação altos, estados à beira da falência. Uma pergunta direta e difícil. Como chegamos até aqui? Deixar primeiro para economista, né? Depois tá a gente bom. faz e olha, os detalhes mais políticos do processo. Esse é um momento, como você comentou, Eduardo, extremamente complicado. Podemos arriscar que na questão econômica vivemos uma crise tão grande ou pior até do que a crise de 29, de 30 para nossa, inclusive na nossa região aqui. Questões que levaram a esta crise, nós não podemos colocar a culpa, digamos, todas nas questões internacionais. O mundo está realmente com problemas, né, de crescimento, temos países em recessão, China que chegava a crescer 10%, 12%, hoje cresce 5%, então caiu bastante. Mas nós tivemos uma falta, talvez, de condução realmente de uma política econômica de direito e de fato. Eu acho que este foi o pior problema desde 2014. Então, também, no meu ver, a política é muito de curto prazo, não se pensa a longo prazo no Brasil. E isso ainda é uma herança da época de inflação. Porque você não consegue fazer planejamento longo prazo realmente com inflação alta. E me parece que nós ainda não assimilamos, apesar de 20 anos já do plano real e que deu estabilidade à moeda, nós ainda não conseguimos trabalhar realmente com um longo prazo nesse país. As marolinhas que o Lula falou na época não virou tsunami ou não tem nada a ver? Não, tem sim. Veja, quando eu comentei da questão da própria falta de planejamento, ou da não aplicação do que eventualmente tenha sido planejado, nós tivemos muito mais questões políticas bastante emblemáticas aí, atuando na área econômica e prejudicando o desenvolvimento do país.
Por exemplo, a questão de segurar preços administrados. O que são esses preços administrados? Aqueles que o governo tem o controle. Então, nós tivemos aí, em momentos recentes, controle de preços que resultaram em mais de 21 bilhões de prejuízos só na área, por exemplo, de energia elétrica. E essa conta tem que ser paga, né? Não tem como você deixar essas empresas com esse buraco na tesouraria. E o que nós vimos na sequência? Os aumentos de preço que foram repassados novamente. Num primeiro momento, você deve ter sentido, os telespectadores em casa sentindo que a sua conta de luz, por exemplo, realmente diminuiu de preço. As empresas também tiveram essa sensação no primeiro momento. Apesar mesmo da estiagem que aconteceu? Apesar, nós tivemos, foi um congelamento. Nós até, veja, quando comentávamos aqui até antes do início do programa, nós tivemos aí planos econômicos até o início dos anos 90, ali com o plano Collor, de congelamento de preços, que não tivemos mais isso. Até tivemos, quando o governo segura o preço de determinados serviços, até para controlar a inflação, até para que as pessoas tenham, digamos, uma sensação de maior poder aquisitivo, então, do seu dinheiro, é um congelamento de preços. Só que os insumos desta mesma área, que é essa área de energia elétrica, ela tem na sua estruturação um preço voltado muito ao dólar. E aí, nesse meio tempo, as empresas começaram a ter prejuízo, sim. Então, nós temos, provavelmente, aí, dessa questão da crise atual, talvez essa falta, então, da aplicação de um planejamento mesmo. Agradecendo o convite, né? Seja bem-vindo, Charles. Muito obrigado. Eu concordo em algumas partes, professora, mas nós precisamos revisitar a importância que os mercados internacionais têm nas economias nacionais. Nós tivemos aquele grande movimento que foi a globalização, né, nos anos 90, começo dos anos 2000, os meios técnicos científicos e informacionais geraram um campo muito propício para a navegação de recursos financeiros entre os diversos países. E a crise que nós tivemos em 2008 nos Estados Unidos, a crise econômico-imobiliária nos Estados Unidos, ela não trouxe efeitos para o Brasil justamente por essa política de congelamento de preços que a professora acabou citando aqui. E à medida que essa crise ela não conseguiu avançar, essa crise ela não conseguiu, digamos, se superar, né, que é o outro marco do capitalismo, que ele consegue sempre superar as suas crises, que diga a crise de 29, né? É verdade. E a partir disso, então, o Brasil, tendo esse movimento internacional de crise, nós tivemos crise na Espanha, tivemos crise na Grécia, crise em vários países europeus, e isso acabou refletindo no Brasil, porque chegou um momento que a nossa economia, que estava em franco desenvolvimento a partir do governo Lula... Houve uma interferência internacional, então, no meu ponto de vista, houve sim. Junto com as questões nacionais. Exatamente. De congelamento de preços e etc. A partir do momento que o governo Lula criou consumidores ao invés de cidadãos, ou seja, as pessoas passaram a ter carro, passaram a ter moto, incentivos de IPI da linha branca, ou seja, as pessoas consumiram. E num primeiro momento de crise séria nacional, que não aconteceu em 2008, mas aconteceu a partir ali de 2012, 13, 14, as pessoas elas começaram a ver que aquilo que sustentava a sua vida econômica, a sua vida social, que era o consumo, já estava em ampla decadência com essas crises internacionais e nacionais. Também. E se juntou a isso as jornadas de junho, em 2013, quando nós tivemos uma grande ebulição social que começou por causa do transporte coletivo em São Paulo, Porto Alegre, e a partir do que eu costumo chamar de um realinhamento da imprensa, nós identificamos que as grandes questões nacionais também foram para as ruas. Que a imprensa começou, vamos para as ruas, vamos, se você está insatisfeito, a rua é o seu lugar, vem aquele movimento, vem para a rua, vem para a rua. Aqui em Joinville nós tivemos mais de 20 mil pessoas, isso se repetiu em junho de 2013. E a partir dali, então, todas as insatisfações, que eram aquelas insatisfações de consumo, que era uma coisa muito garantida nos últimos 10 anos, as pessoas não tinham mais, e isso acabou gerando uma grande crise política.
por causa da questão econômica. Exato. Então, por causa disso, professora, que eu falei antes que nós temos que revisitar as questões internacionais para a gente entender um pouquinho do que aconteceu aqui dentro. E junto a isso, nós tivemos uma crise do modelo presidencialista de coalizão com a Lava Jato, que é um modo perverso de como todos os partidos políticos chegam ao poder através dos financiamentos de campanha. Verdade. Utilizando-se, né, o dinheiro das empreiteiras, que são as grandes economias aliadas ao poder desde a ditadura militar. Que tem grande interesse, né? Isso. Aí veio Minha Casa Minha Vida, veio o PAC, Exato. que são aquelas ações nacionais para fomentar o consumo da moradia, o consumo do automóvel, o consumo, inclusive, dos espaços de infraestrutura nas cidades. O PAC, que era? Um grande projeto de obras urbanas. Quer dizer, ficamos hoje com dois tipos de crise muito que interferem realmente fortemente na vida do cidadão brasileiro, né? Que é a crise econômica e a crise política. Elas são extremamente entrelaçadas. Entrelaçadas, que aí realmente que causam esses reflexos no social. Nós sempre comentamos que você não consegue avaliar ou analisar individualmente só questões econômicas ou só questões políticas ou só questões sociais. Uma análise você tem que ver exatamente isso, né? Como é que as questões econômicas, elas são causa ou efeito de questões políticas, as questões sociais são causa e efeito. Então, sempre a análise você tem que, até para entender um pouquinho melhor, olhar essas questões econômicas, políticas e sociais. Sim. Você não consegue dissociar essas questões. E quem interfere mais, ou quem foi o responsável por uma crise ou outra, você sempre vai, após essa análise nessas três questões, conseguir entender um pouquinho melhor. Quando o Charles falou sobre a questão internacional, claro que ela teve o seu reflexo aqui também. A crise de 2008, ela trouxe realmente os reflexos um pouco mais tarde, isso, porque o próprio governo, então, ele lança nessa sequência um programa de consumo através do crédito. Nossa, nós chegamos a financiar carro em 72 vezes. Gente, 72 meses de financiamento era financiamento imobiliário nos anos 90. Né? No começo dos anos 90 você tinha esse financiamento. Então, de repente, você tinha financiamento de carro em 72 vezes. O plano da moradia, que até então você tinha até 20 anos, de repente, de máximo para fazer 30, pagamento. Né? Você chega a 30, 35 anos. Quer dizer, um modelo muito europeu ou muito americano até de fazer economia. Sim. Que é principalmente americano, que é incentivar o consumo. No entanto, o que faltou para o país? Poupança. Até por essa questão da crise internacional, se o Brasil tivesse uma poupança segura, ou seja, uma boa formação de poupança, ele poderia ter passado um pouco melhor, então, nesse processo da crise na sequência. E a poupança ela se tornou desvantajosa também, porque, em certo momento, você comprar títulos da União, você virar um rentista profissional, vale muito mais a pena do que você investir na poupança. E isso trouxe sérios benefícios, sérios problemas sociais, econômicos e políticos. Porque nós vamos ver a lista dos mais ricos do Brasil, só para concluir, que você vê que são muitos rentistas. Eles não trabalham, não têm empresas, só vivem da renda de títulos da União. Está muito bom aqui hoje. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de abril deste ano, o índice de desemprego do país chegou a 11,2%, quase a 12 milhões de pessoas, o maior registrado pelo IBGE desde 2012. Esse número tende a aumentar? Infelizmente, a princípio, sim. Nós devemos atingir aí... E assim, esse 11,2, na verdade, o mercado já trabalha com 11,8. Né? Quer dizer, nós já devemos ter passado esses 12 milhões. É que os números indicados, na verdade, do desemprego, como eles só consideram as pessoas que estão procurando emprego nessas estatísticas, este número, a probabilidade é que esse número seja maior. E o que é mais grave, Eduardo, no meu entender aqui, é justamente também o desemprego entre os jovens entrantes no mercado, o jovem que está se tornando população economicamente ativa. Este número é assustador, porque é 18%, de 18% a 20%. Isso significa que os nossos jovens que estão procurando emprego, 20% não estão conseguindo.
Isso porque falta emprego, falta, e mais do que a questão da falta de emprego, porque às vezes a questão do emprego pode ser sazonal. Uma empresa que tem um determinado momento, então ela tem sazonalidade na sua oferta de empregos. Mas o problema aqui hoje é desemprego estrutural, é a empresa fechando e queimando realmente postos de trabalho, que são postos de trabalho que não vão mais voltar. A não ser que outros, né, assumam, outros segmentos da economia deem essa possibilidade. Eu creio que a gente não vai conseguir chegar, por exemplo, em índices europeus de desemprego recentes e nem os índices brasileiros dos anos 90, né, que beiravam quase 20% ou mais de desemprego. E eu concordo plenamente, o jovem que já não tem uma educação de qualidade, vive na periferia... tem essa dificuldade. Tem todas as desigualdades sociais do dia a dia, quando ele chega no mercado, ele vai sentir isso. E existem pesquisas que mostram que o jovem... ele vai ter muita dificuldade a partir do seu local de nascença e de como a família dele é estruturada. Isso se reproduz quando ele vira adulto. E a crise do desemprego, ela vai atingir uma boa parte da população, com certeza. Mas principalmente o jovem, o negro morador de periferia. Enquanto essa crise aumenta o desemprego, no ano de 2014, a cidade teve 11.127 registros no MEI, microempresário individual. Existe falta de oferta de emprego na cidade ou as pessoas estão preferindo trabalhar por conta própria? Eu acho que aqui foi um pouquinho dos dois, né? As pessoas, normalmente, eu ouço bastante isso em sala de aula, né? O jovem, ele tem aquela vontade, aquela ânsia de ser o patrão, né? De ter o seu próprio negócio. O brasileiro, por si só, ele é um povo empreendedor, sim. Então, quando da edição do MEI, né? Do ser da lei do MEI, dessa facilidade de você ter, então, uma empresa, houve essa facilidade num primeiro momento, no entanto, são também as que mais rapidamente estão fechando. Porque o que é esse microempreendedor individual? É aquele que vai atender, de certa forma, grandes empresas também na sua prestação de serviços ou na fabricação de algum produto. E se os grandes já estão com dificuldade, esses menores, então, para concorrer com uma grande empresa, seja no fornecimento de um produto ou de um serviço, o pequeno acaba ficando com desvantagem. Quais os setores assim, que mais sofreu, foi mais afetado pelo desemprego em Joinville, Charles? Indústria e transformação, com certeza. Com certeza, é verdade. E esse problema da indústria mostra a pobreza da nossa cidade na diversidade econômica. Verdade. Porque o nosso modelo de urbanização e de industrialização, ali nos anos 50, 60, 70, 80, 90, gerou uma grande matriz econômica da cidade, que é a indústria de transformação. Agora, nos anos 90, final dos anos 90, 2000, que a gente está vendo os serviços dominarem a economia, mas ainda não é o setor que mais emprega. Ele é o setor que mais tem postos, tem mais empresas, mas ainda não... Porque a indústria de transformação precisa de uma grande massa de trabalhadores, enquanto um serviço tem lá os seus 2, 3 funcionários, e uma indústria precisa de muita gente trabalhando. E o ruim disso, quando tem uma crise na Europa, isso afeta diretamente Joinville. Também, e quando existe uma crise nacional, que é uma crise principalmente da indústria, cidades como Joinville são as que mais vão sentir. Exatamente, as cidades mais industrializadas. E nos vários segmentos, né? Tem a indústria de transformação, mas você sente isso também no segmento têxtil, no próprio segmento têxtil. Então, cidades que têm o seu fator econômico bastante voltado para essa indústria também tem sentido. Eu acredito que Santa Catarina, como um todo, a gente tem percebido, Santa Catarina até tem uma economia bastante diversificada, mas a crise veio, Eduardo, para todos os segmentos da economia. O ministro... Perdão, eu queria voltar só no ponto do microempreendedor individual, só fazendo um parênteses, em que a gente tem que cuidar que, às vezes, o microempreendedor individual está se tornando uma terceirização disfarçada do trabalho. Então, o microempreendedor individual é para aquele pequeno prestador de serviços que realmente precisa de uma nota fiscal, precisa da burocratização para poder exercer a sua profissão. O que nós não podemos... Para ser formalizado realmente. O que a gente está vendo muito nessa crise, assim, não tem emprego, eu vou abrir um MEI. Porque eu não tenho outra opção, e aí acaba terceirizando o trabalho, já que o emprego formal ele não tem acesso. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele afirmou no primeiro semestre deste ano
que o primeiro passo para que a economia do país melhore é conter o aumento abusivo das despesas públicas. Vocês concordam? Eu quero emendar aqui uma outra pergunta, e por isso interfere na economia privada. O Meirelles também disse que foi a queda da confiança na economia brasileira que diminuiu os investimentos e aumentou o desemprego no país. O que significa dizer que existe falta de confiança no mercado brasileiro? Bom, nós tivemos aí, nós temos hoje, como o Charles tinha comentado, o dinheiro, quer dizer, esse processo de globalização, se tem uma coisa que não tem fronteiras, é o dinheiro. Né? Dinheiro não tem fronteiras, não respeita fronteiras. Nós estamos aqui hoje fechando, daqui a pouco a Bolsa fecha, e lá pelas 7, 8 horas da noite está abrindo a Bolsa lá na China, e você pega o mercado financeiro operando 24 horas, 7 dias por semana praticamente. E quando você não pega, está no paraíso fiscal. Está no paraíso, exatamente. Mas assim, então nós temos aí as agências de risco que colocaram o Brasil com um grau de especulação. Ou seja, é como se dissessem assim, olha, apliquem no Brasil, mas você tem que ser aquela pessoa que quer correr risco. Né? Tem que ter adrenalina, tem que ser corajoso. Por isso, peça alto, peça mais taxa. A taxa Selic, que é essa taxa que é a taxa básica da economia, 14,25, mas nós temos operações há muito, ela é uma base, que ela é uma referência principalmente para os títulos públicos, da dívida pública. No entanto, nós tivemos operações aí que teve banco pagando até 20% ao ano, 18% ao ano. Ou seja, dinheiro para entrar, como se diz assim, olha, 14,25 não me interessa, a 16 eu boto dinheiro no Brasil. Se alguém abre a possibilidade de um título a esse preço, ele coloca o dinheiro aqui. Então, essa questão do grau de confiança é perder ou criar um descrédito na economia brasileira em 3 aspectos aqui, que é o tripé que a gente chama do investimento: liquidez, rentabilidade e segurança. Então, liquidez nós temos, porque os títulos públicos têm alta liquidez, quer dizer, o cidadão vem, aplica hoje, amanhã está levando dinheiro embora. A questão da segurança é hoje a incógnita. Então, quanto mais aumenta o risco, aumenta essa perspectiva de insegurança, mais nós vamos ter, mais volatilidade nesse mercado nós temos. Anne-Marie e Charles, vou pedir um pouquinho do que nós vamos entrar agora no intervalo. E eu quero agradecer a audiência, a você que está assistindo o nosso programa. No próximo bloco, vamos continuar a conversa sobre a crise. Vamos falar da troca de comando no país e a influência disso nas eleições municipais. Voltamos já.